Me permitam vir aqui para frente, diferente da tia Lloyd, né? A metodologia dela foi de uma interação assim direta com vocês, não que a minha não seja, mas eu vou ficar aqui na frente porque isso que eu vou passar para vocês envolve esse aspecto aqui da frente. Tudo bem? Olha, veja só. O que eu vou falar aqui para vocês são questões técnicas, tá certo? Nós temos nos preocupado, e isso foi um dos motivos pelos quais idealizamos este primeiro minicurso, porque há uma necessidade de a igreja ser capacitada para estar aqui na frente, porque desde a pandemia nossos cultos deixaram de ser cultos locais, passaram a ser cultos internacionais. Se está no YouTube, dançou. Corre sério risco de ir para Eu na Vida Adventista. Todos conhecem o Eu na Vida Adventista? Quem não conhece, vai lá no Instagram e vê. É fantástico. Então, nós precisamos ter desenvoltura. Nós precisamos estar com esse sorriso. Não cabe mais aquela coisa. Feliz sábado. Olha como eu estou feliz no sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Vamos cantar com muita alegria o hino Grande Alegria. Estou percebendo o quanto você está alegre. Nós falamos muito com o nosso corpo. Eu tratei um pouco disso na minha tese de doutorado, que foi sobre imagem corporal. A forma como o corpo se expressa diz muito da pessoa que é e daquilo que ela quer passar. Então, nós precisamos estar atento a isso. Olha só, esta criancinha aí, a postura dela. O que é que ela está dizendo? Ela está feliz. O que mais? Vem comigo. Deixa esse microfone aí, caso alguém queira fazer alguma pergunta. Não é? Está serena. Está segura do que está fazendo. E a gente... Eu sou bonitinha, você é também. Então vamos lá. Primeiro de tudo, microfone. O que é o microfone? O microfone, ele nada mais é do que um transdutor eletroacústico. Eurípides, o que é isso? O que é um transdutor? É algo que converte uma energia de um tipo em outra. Por exemplo, nós temos aquelas placas de energia solar. São transdutores. Elas captam a energia do sol, né? Captam a energia térmica e convertem em energia elétrica. Portanto, o microfone, ele capta a energia sonora e converte em energia elétrica. Tudo em sonorização é eletricidade. Portanto, se você quer ter uma boa sonorização na sua igreja, você precisa ter bons componentes eletroacústicos. Esse componente elétrico, ele vai lá, esse sinal elétrico vai lá para a mesa de som, é processado e volta para as caixas, os alto-falantes. E aqui vocês estão ouvindo minha voz saindo. Por quê? Porque o alto-falante é outro componente eletroacústico. Né? É outro transdutor eletroacústico. Ele transforma a energia elétrica em energia sonora. Então fica claro, ou mais fácil de entendermos que se formos investir num equipamento sonoro para as nossas igrejas, as primeiras coisas que devemos pensar ou investir mais, de uma forma melhor, são microfones e caixas de som. Não adianta você ter a melhor mesa de som se o teu microfone não capta bem, se o teu microfone não faz uma conversão bacana. Quais são as partes de um microfone? O microfone basicamente tem 3 partes. Deixa eu desconectar aqui. Nós temos, olha aí, o globo, que é esta parte daqui, tem algumas nomenclaturas, recebe outros nomes. A haste, ou o corpo dele, e o conector.
Esse aqui não dá para abrir, porque ele está lacrado, mas eu vou abrir para vocês esse aqui, o globo. Aqui dentro, nós temos a cápsula. O que é a cápsula? É a parte do microfone onde tem o transdutor, que vai fazer a conversão da energia. Aqui dentro existe uma membrana chamada diafragma. Quando eu falo, quando eu coloco pressão sonora, essa membrana ela vibra. A gente não vê isso, né? É microscópico, ela vibra. E é essa vibração que faz o sinal. Ela dá, se eu falo com mais intensidade, ela vibra de uma forma maior. Se eu falo com menos pressão sonora, ela vibra menos. Essa vibração faz a conversão da energia. Esse design aqui, ele foi pensado num design que já existe há pelo menos 6.000 anos. Design do ouvido. No nosso ouvido existem determinadas organelas que fazem a mesma conversão da energia sonora que entra aqui, o tímpano vibra e transforma aquilo em energia elétrica. O sinal elétrico vai para o cérebro que interpreta, e aí a gente sabe o que é que a pessoa está falando, a gente entende a linguagem. É a mesma coisa. Então foi baseado nisso que eles criaram o microfone. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de estar debaixo d'água e batendo duas pedras, uma na outra. Alguém já fez essa experiência? Quem não fez, faça. Você mergulha e começa a bater duas pedras uma na outra. Causa um incômodo terrível. Porque aquele choque vai produzir uma frequência aguda que vai lesionar, de uma forma pequena, o seu tímpano. Vai resultar num incômodo muito grande. Deixa eu colocar aqui de novo. Então, pense o seguinte, isso aqui é semelhante a um ouvido. Se eu bater duas pedras debaixo d'água, pode lesionar ou incomodar o meu ouvido? Se eu fizer isso, o que é que pode acontecer? Danifica o diafragma. Com o tempo vai danificar o diafragma. Portanto, nós não podemos fazer isso no microfone, porque vai danificá-lo. Temos o corpo do microfone, que neste caso aqui, ele serve para segurar o microfone. Basicamente, toda a tecnologia deste microfone está aqui em cima e aqui embaixo, que é o conector. Neste caso aqui não, ele tem uma chave. E aqui está o circuito dele. Ele tem duas posições. Se eu apertar todo para baixo, para cima, para sair da função mudo. Ou basicamente, quase todos os microfones, os mais modernos, já, eu ia dizer que vem com essa lâmpadazinha de LED. Se está verde, bateria ok. Se está vermelho, não está legal. Os mais novos, eles já vêm com um índice de bateria. Portanto, quando nós pegamos um microfone deste tipo, que nós ligamos, nós esperamos ele acender, porque ele tem um atraso. Aí, ele dá o sinal. E como é que eu vou testar o microfone? Ao invés de bater, eu posso utilizar outras estratégias, como né? ou são formas mais suaves de testar o microfone. Qual é o problema? O Eu na Vida Adventista mostrou qual é o problema disso. Quem viu, lá viu. Uma coisa, sou eu que vou falar.
Olá, pessoal, tal. Ok, de boa. Agora imagina aqui 10 pessoas para cantar. Cada um pega o microfone. Aí vira boato, né? Não fica bonito. Ou, som. Alô, som. Dentre as técnicas, essa é a mais suave, porque causa menos dano ao microfone, só que é deselegante. Tá certo? Então, como é que poderia fazer? Ou se é só você, e você está com um microfone desse aqui, ligou, luzinha verde, beleza, não precisa testar, é começar a falar. E se ele não está falando, o que é que está acontecendo? Possa ser que o canal lá esteja mutado na mesa de som, e aí é um problema da sonoplastia. Possa ser que, como aconteceu aqui no início, o transmissor, o receptor estava desligado. Que até disse, algum filisteu passou aqui e desligou o microfone, o receptor, porque ele sempre fica ligadinho. Então, a minha recomendação é que, quando o grupo musical vem se apresentar, né, escolhe uma ou duas pessoas para fazer o teste. Né, eles, no microfone dele, pode ser um com fio, outro sem fio. E aí a gente vai deduzir que, se o microfone com fio que ele testou está funcionando, os outros devem estar também. Responsabilidade da sonoplastia. Ok? Uma coisa importante que eu gostaria de mostrar para vocês é sobre o padrão polar destes microfones. Existem diversos tipos de microfones, mas basicamente nós vamos utilizar microfones cardioides nas nossas igrejas. O que é que significa? Olha aí essa figura. Este padrão polar mostra que aqui embaixo não tem uma distância menor daqui para cá. Então, ele disse que a captação aqui é menor do que aqui. Que essa daqui também é maior do que essa daqui. E que aqui, basicamente, não tem captação. Parece um coração de cabeça para baixo. Por isso que se chama cardioide. Ele me diz o seguinte, que a melhor captação desse microfone é aqui em cima. Portanto, se eu estou falando assim, eu tenho essa captação. Se eu estou falando assim, aí eu já tenho essa captação. O que é que eu botei aqui? Pregador Silvio Santos. Olha, irmãos, abra na palavra de Deus. Abra na palavra de Deus que... Aí o que é que a gente faz? A gente começa a elevar o fader para aumentar a intensidade do sinal. E aí, o que é que dá? Microfonia nas igrejas. Aí o sonoplasta me pergunta, o pregador é Silvio Santos. O que é que eu vou fazer? Tu não vai fazer nada. Você não vai prejudicar a sonorização da igreja por causa do pregador. Admite-se que ele entende qual é a posição de se colocar o microfone. Nós temos os cantores Leonardo Gonçalves. Isso não existe. Isso não existe. Mas por que é que eu escuto a voz dele? Porque o microfone dele é super caro, é um microfone condensador, que precisa de um aporte elétrico maior. A cápsula do microfone dele é estupenda. Pode botar o microfone lá no meio da igreja e ele vai captar. É um microfone especial para o tipo de voz de Leonardo Gonçalves. E quando eu vou soltar a voz, como é que eu faço? Você tira o microfone um pouco de lado. Eu garanti a mesma pressão sonora, vocês ouviram bem, né?
mas o som não explodiu, porque eu só tirei ele um pouquinho de lado, ou um pouquinho para baixo aqui, de boa. É uma das coisas que eu falo, cantores, microfone aqui, ó, o mais próximo da boca possível, 2 dedinhos da boca, certo? Mas evitar o cantor rapper. O cantor rapper, que segura no globo do microfone. O som mudou alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Vamos fazer o teste novamente. Será que o som mudou alguma coisa? Tem certeza que mudou? E por que que mudou? Porque eu fechei a captação dele. Eu fechei a captação dele. Então, o corpo do microfone é alongado assim porque ele me dá amplo espaço para segurar. Aí outros já fazem o seguinte, aqui embaixo. Aqui eu posso segurar. Posso? Não. Por quê? No caso dos microfones com fio, é o local onde vai receber a conexão. E se eu passar muito tempo segurando assim, ele vai afrouxar essa conexão, consequentemente, vai danificar. Olha só o que é que eu tive que fazer nesse aqui, ó. Fita isolante. Prendi aqui porque foi danificado. De tanto segurar aqui embaixo. No caso dos microfones sem fios, aqui embaixo nós temos o transmissor do microfone. É a antena dele. Se eu seguro aqui, eu estou tapando a transmissão. Ah, mas não está saindo? Tá. Às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes começa a falhar, mas aqui eu estou tapando, obstruindo a sua transmissão. Então, ó, microfone sempre nesta posição, ou mais próximo da boca, com essas leves técnicas de deslocamento, né, da posição, quando for soltar a voz. Infelizmente, nossas igrejas não são igrejas com sonorização digital, em que eu vou lá na mesa de som, ajusto o compressor, e colocando o compressor, que é um limite, é uma espécie de um limite no canal, você pode gritar, pode esbaforir, fazer o que for. Chegou naquele limite, não passa, ele controla. Mas esses recursos nós só temos em mesas digitais. Em mesas analógicas, algumas têm, mas é muito restrito. Então, a gente faz essas técnicas. Tá certo? Eu falei 20 minutos. Deixa eu ver. Eu tinha algumas coisas para falar para vocês. Eu vou tentar adiantar um pouquinho, porque eu não gostaria de deixar de falar, mas vai ser interessante, vai ser importante. Olha só. Pressão sonora, como diz aí a definição, é o valor médio da pressão exercida em um determinado ponto causada por uma onda sonora. É a pressão ou intensidade que emitimos. A força, como eu emito essa pressão, como eu emito ar, e aí, ó, técnica vocal. E aqui eu vou falar para vocês, eu tenho visto muitos grupos na igreja cantando, mas pouca técnica vocal. E nós temos uma profissional na nossa igreja, Eloy de Lima, que poderia capacitar toda a igreja se os grupos quisessem. Mas a pessoa vem para cá, vem cantar e acha que, porque alguém diz, cara, tu canta muito bem, eu não preciso. Precisa. Técnica vocal é fundamental para você não estragar sua voz, nem estar fazendo bobagem. Nós temos visto grupos musicais maravilhosos, com potencial, instrumentistas ótimos, mas um grupo que não canta com técnica vocal. Por quê?
Porque não adianta eu posicionar o microfone na forma correta e cantar. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Não, mas é porque eu sou tenor, então eu faço uma voz de tenor, tenor é mais suave. Todo joelho, como é? Dobrará, louvado seja o teu... Mudei, né, a ordem da música. Louvado seja o teu nome, teu santo... Não, minha gente. Diafragma, respiração. Todo joelho dobrará. Isso não está custando a minha voz, mas precisa sair a voz. Senão, a nossa vida de sonoplasta vai ficar muito complicada. Aumenta aí, eu não estou ouvindo a minha voz. Mas tu precisa cantar, cara. Precisa emitir a pressão sonora. Precisa sair. Precisa deixar a tua voz brilhar, essa voz linda, maravilhosa. Precisa sair. Com técnica, porque se não for com técnica, sai gritado. É melhor eu pegar alguém com uma boa pressão sonora, como é o caso do nosso pastor Eric, que agora cantou, porque aqui eu regulo os níveis de intensidade, eu baixo e ali eu aplico a equalização bacana, jogo efeito, um delay, um reverb, dá aquela ambientação bacana. Agora, se você canta desse jeito, aí a gente sofre lá. Ninguém ouve, nem você ouve. O conjunto não se fala. É importante. Pressão sonora é importante. Técnica vocal é importante fazer curso com Tia Lloyd, fazendo aí, viu? O mechan. Rapidinho. Sempre o problema é aqui? Nem sempre. Olha só, quando o sonoplasta comete algum erro, uma das coisas melhores que eu fiz aqui foi aquela sonoplastia daquele jeito, porque antes era ali no cantinho, quando a gente cometia algum erro, a igreja toda fazia assim, ó. Eita. E às vezes não era erro da gente, né? Às vezes eu dava vontade de jogar o microfone assim, vou lá na criatura. Tá todo mundo olhando para mim, mas o erro é de vocês. Mas nós temos sonoplastas desligados. Em um ambiente em que precisa que tudo esteja ligado, nós temos sonoplastas desligados. Por quê? Porque ele está no celular. Eu já disse, olha, sonoplasta, hoje a nossa comunicação é por celular, a gente se comunica por celular, né, pessoal? Ó, a música vai ser essa, tal. Mas coloca o celular assim, ó. Porque aqui eu estou olhando para o celular, mas eu estou olhando para frente. Mas não. Celular aqui, ó. E fica jogando às vezes. Rapaz. Mas assim, é de você tirar o juízo. Falta de experiência ou maturidade. Eita, pastor começou ali naquele momento de apelo, solta o fundo musical, então a gente tem esses problemas. Nós temos sonoplastas sem experiência, sem a sensibilidade. Agora, nós temos sonoplastas com excesso de responsabilidade. Já ocorreu aqui, de um certo dia, eu sei, sonoplasta, se está na iluminação cênica, está no streaming, transmitindo, está de olho nas câmeras da igreja e está fazendo mais alguma coisa que eu não sabia não sei o que é. Sim, passando os slides. Igrejas que trabalham de uma forma profissional, ela tem suas tarefas divididas. Sonoplasta é sonoplasta, quem passa a letra, quem transmite, transmite. A gente não. Então, os sonoplastas merecem um certo desconto. E esse outro aí que também me deixa danado, programa de última hora. Eu sempre conto esse exemplo, né? Suemi e eu, a gente foi uma vez divulgar a escola numa igreja aqui, e a gente tinha um vídeo para passar numa igreja não adventista, né? E eles disseram assim, a gente teria o maior prazer de passar esse vídeo, só que todo programa, isso era mais ou menos umas 7 horas da noite, todo programa é mandado para a gente até meio-dia. Passou de meio-dia, a gente não recebe mais nada. Inclusive, o nosso pastor está com raiva da gente. Ele vai pregar e está com raiva porque ele quer passar umas coisas, a gente disse que não vai passar, porque ele não mandou no horário certo.
né? Então, dadas as suas exceções, a gente precisa ter mais organização. Programas que a gente recebe em cima da hora, né? Então, a gente sempre está trabalhando dessa forma. Olha, procura essa música. Aí está lá procurando a música e o pessoal aqui cantando, o programa sendo desenvolvido. Como é que a gente pode dar conta disso tudo? Precisa de organização. Isso aqui era falando sobre reverberação do som. Eu queria falar um pouco sobre isso, detalhar um pouco isso, mas eu vou falar só de uma forma mais rápida, porque às vezes as pessoas que estão aqui, elas têm uma certa dificuldade de até mesmo se ouvir, se entender. Por que é que isso acontece? As pessoas acham que, quando eu estou falando aqui, e o som está saindo aí nas caixas, então ele entende o seguinte: o som está vindo na minha direção. Não é assim que funciona. Por quê? Porque nós temos diversos tipos de ondas. Ondas graves, médias e agudas. As ondas graves, elas são omnidirecionais, então elas vão para todo canto. É parecido com isso aqui, ó. O rapaz está tocando aqui, mas as setinhas, né, das ondas sonoras estão indo para todo canto. Todo canto. Só não está indo para a pessoa. Essa animação aqui mostra mais ou menos como é a dispersão do som em ambientes que são ambientes da nossa igreja, que nossas igrejas se parecem com isso aí. Nossas igrejas se parecem com isso aí. Ó, vocês dois aí, viu? Os pastores, olha, nossas igrejas se parecem com isso aqui, ó. Tá certo? E os pastores não acham pouco, aí diz: eu vou botar um forro de PVC, que vai ficar legal, bacana, é um veneno acústico. Nossas igrejas que são desse jeito, na verdade, deveriam ser desse jeito. Ah, como é bonitinho. Não, não é que é bonitinho. É que isso aqui são painéis acústicos. E tem um mais para fora, um mais para dentro, porque eles captam o som de uma forma diferente. Olha o teto todo ondulado. Ah, é bonitinho. Não, não é porque é bonitinho, é porque isso aqui tem design nisso aqui, para captar a dispersão do som. Ah, mas isso aí é muita coisa, não está na realidade da nossa igreja. Tudo bem, então vamos pegar uma coisinha mais simples, que se parece mais com a nossa igreja. Isso aqui não é apenas design, isso aqui é tecnologia. Então, num ambiente desse aqui, microfonia praticamente zero. Porque o som, ele é absorvido e ele é corretamente disperso. Por que é que eu estou falando isso? Cantores, chegaram na igreja, muita microfonia, às vezes o sonoplasta não tem o que fazer. É um ambiente. Isso tudo aqui é como espelho, tá certo? A onda sonora bateu no chão, subiu na parede lá atrás, teto, e aqui fica, ó, pá, 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 até voltar para o seu microfone. Aí aquela onda, aquele som que saiu lá e voltou para o teu microfone, ela é captada novamente e jogada de novo. Aí fica... microfonia. Então, algumas coisas, nós que estamos aqui na frente, nós não temos o que fazer. Eu vou pular isso aqui, tá certo? Existem diferenças dos microfones? Existem. Esse microfone é diferente desse aqui. Que aquilo ali é o mesmo formato, só que esse aqui é um D5 da AKG, aquilo é um P3 da AKG, então tem diferença. Ah, é porque minha voz ficou mais bonita nesse do que naquele outro. É porque o microfone diferencia. A microfone diferencia. E aqui eu vou chegar no que eu queria. Posicionamento de palco. Que Tia Lloyd já falou alguma coisinha. Posicionamento de palco. Eu vou dar o exemplo aqui da igreja central. Nós temos uma câmera aqui no meio, uma lateral e outra de fundo lá atrás. Esta câmera do meio é a câmera principal. E aqui eu estou no meio da igreja. Onde deve ser o meu posicionamento? Onde eu estou. Onde eu estou. Então, o irmãozinho vai orar. Aí ele vem, sobe a escada, pega o microfone. Irmãos, vamos orar. Não, vai lá para frente.
Vem para frente. Ah, mas é porque eu não gosto. Vamos trabalhar nisso. Quem sabe no segundo minicurso, trabalhar a questão de oratória, perder um pouco assim da timidez de estar aqui na frente, mas o posicionamento é no meio. Na igreja de vocês, o posicionamento é no meio. Mas a minha igreja, como eu já vi numa igreja metodista, o púlpito é aqui de lado. Né? É como aquelas tribunas, né? de teatro. Então, quando vai se abrir a palavra, ou vai se dar algum anúncio, alguma coisa, então o pessoal vem para cá e fala, tudo bem, está de boa. Mas nos nossos casos, os púlpitos são no meio. Então a gente vem para o meio. Por uma questão didática, de ensinamento, tia Eloide utilizou o aqui embaixo. Mas quando eu for falar, é para eu vir aqui para baixo? Não. Perfeito. Né? Ela disse, eu conversei com você, eu expliquei por que eu precisava vir aqui para baixo, você reposicionou as câmeras, porque esse curso está sendo gravado. Né? Tudo bem, ótimo. Mas se existe um palco, é porque você precisa vir para cima do palco. E é porque as pessoas lá de trás precisam ver você aqui. Então não tenha medo. Lá no púlpito da igreja de vocês, venham para o meio. Venham falar no meio. Diga, Cláudia. Pega o microfone, por favor. Aí quando a pessoa está aí no meio e ela está falando para a igreja, para a nave, aí como é que ela faz para se expressar, para direcionar o olhar? Ela direciona o olhar para a câmera, para a nave? Como é que é a expressão corporal da pessoa que vai falar? Se você é tímido, se você tem uma certa dificuldade de falar para as pessoas, você pode olhar para o além, para o nirvana, tá certo? Sim, essa é a minha pergunta. Certo. Vou só terminar a primeira, certo? A primeira resposta que eu estava falando. Se você é tímido, você pode olhar para o nirvana, para o além, desde que você movimente os olhos de um lado para o outro. Porque as pessoas, por mais que você não esteja olhando diretamente para elas, elas vão perceber que você está se dirigindo a elas. Mas, na verdade, você nem está. As primeiras vezes que eu me apresentei em público, eu dizia, você viu que fulano de tal estava fazendo isso? Eu não sei nem quem estava lá na igreja. É sério, não sei nem quem estava lá, porque minha visão estava longe. Né? Mas, se eu vou falar para alguém que está em casa, o olhar é para a câmera. Mas o culto acontece local e em casa ao mesmo tempo. Aí como é que fica isso? Como eu é que fico fica atrapalhada isso? com isso. Certo. Você tem que dividir seus olhares. E seus olhares podem combinar com a sua fala. Queridos, abram as suas Bíblias. Abram no livro de Mateus, capítulo 24, verso 24. Você que está em casa, abra a sua Bíblia. Entendi. Entendeu? Nós vamos orar. Gostaria que a congregação se ajoelhasse comigo. Você que está em casa, se ajoelhe também neste momento, converse com Deus. É dessa forma. Para quem é que você está dirigindo a mensagem? Né? Ah, mas e quando a coisa acontece ao mesmo tempo? Você divide os olhares. Jesus, certo? Vou falar. Mas é como eu digo, não é simplesmente olhar, você tem que combinar com a fala. É porque eu estava pensando aqui enquanto pregador, mas a gente está falando para ministras, né? Nós vamos cantar um hino agora. O hino, qual é o hino? Verei Jesus.
Eu gostaria que todos vocês cantassem conosco. Cante você que está em casa. Sinta a palavra de Deus no teu coração. Se você quiser, feche os olhos. Não tenha medo, se desconecta das pessoas que estão ao teu redor. Entrega o teu coração para Jesus. Vamos cantar. Então, o que foi que eu fiz? Eu disse para a igreja o que é que eu ia fazer, qual hino que a gente ia cantar, e terminei a mensagem falando para a pessoa que está em casa. Quem está aqui já entendeu a mensagem. Agora eu me direcionei para lá. Então todo mundo entendeu o que eu falei. Arrasei? Obrigado. Fundamentos do posicionamento. Compreender e estar atento à dinâmica do programa musical. Vou mostrar na prática o que é isso. Precisamos conhecer o local para utilizarmos bem os seus espaços. Qual é o local que eu vou? Quando a gente tinha um ministério de louvor, a primeira coisa que a gente chegava nas igrejas, onde é que a gente vai cantar, como é que vai ser, os instrumentos vão ficar onde, naquele momento a gente vai fazer o quê, vamos para onde, a gente entra por onde, a gente sai por onde, precisa conhecer o local. Sonoplasta, isso aqui é bom, sonoplasta, streamer, que é aquele que faz a transmissão, diáconos, instrumentistas, posicionados e cerimonial oram de olhos abertos. Mas eu vou estar comprometendo a minha adoração. Vai não. É sonoplasta de olho aberto. Está orando, olho aberto. Claro, porque a comunicação não para. Está tocando aqui, olho aberto. Não, mas eu consigo tocar de olho fechado. Sim, mas e se o pianista... Nessa música não. Então tem que estar de olho aberto. Né? Cerimonial, se nós não temos ministério cerimonial nas nossas igrejas, temos os responsáveis do dia, os anciãos, de olho aberto. Diácono, olho aberto, o tempo todo. A gente está sem vidro aí, vai que essa porta está aberta, vamos orar, todo mundo ora, um menino sai correndo com tudo, passa direto. Diácono de olho aberto, diácono está atento a tudo. Quem participa do culto como ministro, está com os olhinhos abertos. Recepção, de olho aberto. Recepção. Olha só, nós adoramos com o serviço que estamos prestando. A adoração é plena quando o serviço é feito com amor e qualidade, não com os olhos fechados. Tá certo? A adoração é plena quando fazemos com amor e qualidade. É por isso que eu fico danado quando os meninos estão jogando videogame lá, na sonoplastia. Eu digo, cara, vocês estão adorando. Não, a gente está aqui na sonoplastia. Vocês estão adorando, vocês estão dando o melhor de vocês para que o programa musical, o culto, aconteça com qualidade. As pessoas sintam a presença de Deus. Eu tenho esse pensamento, é meu, tá certo? Eu acho que é inadmissível uma igreja não investir em conforto e em qualidade tecnológica, porque tudo isso contribui para a adoração, uma melhor experiência. Cara, se eu estou numa igreja, o som é terrível, eu nem me concentro. Se eu estou numa igreja que o som é gostoso, bom, eu faço como Paulo, vou ao terceiro céu e volto. Contribui. O cerimonial está ali, ó, de olho, está aqui mandando mensagem, está todo mundo orando, de joelho, ele aqui. Agora vai ser assim, tal. Ele está adorando, porque ele está dando de si o melhor para que as coisas aconteçam bem. Na tua igreja, dá uma olhadazinha como é a transmissão. No nosso caso aqui, a câmera pega daqui para lá. Ela pega um zoom maior. Tá certo? Ela pega um zoom maior, só que a gente focaliza mais na hora da pregação desta árvore para aquela outra. Portanto, qual é o espaço que eu vou me deslocar, que eu posso me deslocar à vontade? Esse espaço aqui. Tá certo? Entre essas duas árvores. Conheçam a igreja de vocês. Por fim, cada um precisa entender o seu papel para conseguir
uma dinâmica elegante e fluida. E aí eu coloquei os soldadozinhos da rainha. Não é a minha forma preferida, não é a minha forma preferida de doxologia. Eu tenho uma pessoal, uma própria, que eu acho que é melhor. Mas eu vou utilizar aquilo que tradicionalmente acontece nas nossas igrejas. E com esse exemplo eu encerro. Depois da adoração infantil. Depois da adoração infantil. Então, o que é que nós temos? Louvor congregacional, oração de joelhos, música especial, entrada do pregador, música especial e encerramento. Não é assim? Como é que acontece? Música congregacional. Cantando, lá, terminou. Aí o irmão que está sentado, né? Vem lá. Pega o microfone. Som. Irmãos, feliz sábado. Nós vamos orar. Fica de joelho, que nós vamos orar a Deus. Se ajoelha, todo mundo aqui. Se levantou, todo mundo vai saindo. Microfone ligado. Deixa lá. O irmão que está lá no último banco que vai fazer o louvor se levanta. Vem passando por todo mundo, vem para cá. Tem que testar o microfone, né? Sonoplasta solta a música. Coloca aqui. O pastor se levanta, vem. Né? Agora nós vamos cantar uma música especial. Renanzinho, esse lindo, vai cantar uma música especial. Renan se levanta, vem para cá, canta a música especial, volta, o pastor está aqui, volta de novo o pastor, né? Faz a oração. Feliz sábado, Deus abençoe. Aí o pastor coloca aqui. Aí o ministério se levanta, vem todo mundo para cá, os músicos se levantam, vão para lá, se posiciona e começa a cantar a música de despedida. É assim ou não é? Certo. Como deveria ser? O ministério está aqui cantando. Uma dica para quem canta em ministério. Solistas sempre se posicionam ao meio. Na outra música é o outro que vai solar. Aí eu venho para o lugar dele e ele vai para o meio. Todo mundo começa cantando junto, Vem a parte do solo dele, um passo à frente. Ele se destaca e canta. E está cantando. Vai entrar todo mundo junto, todo mundo dá um passo à frente, junto. A gente pensa que isso é bobagem, mas isso causa uma diferença tão grande. Tão grande. Dica: vejam o show, a apresentação musical do Prisma. Não, eu falo assim do Prisma porque é um grupo maior, né, grande. Vejam o Prisma cantando. Imitem eles, é top. Certo? Então estamos aqui cantando. A música está encerrando. A pessoa que vai orar já sabe disso. Se levanta, vem para cá, pega o microfone e fica aqui, ó. O grupo está cantando. Todo ser... Como é a segunda parte? Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aí eles param de cantar e o instrumental fica, né? A pessoa que vai orar entra. Gostaria de convidar a igreja que já está em pé a se ajoelhar para fazermos uma oração. Não precisa dizer feliz sábado, não. Você vem fazer o que aqui? Você veio orar. Se ajoelha. O grupo está aqui. Se ajoelhou, curvou a fronte, começou a orar. Todo mundo fechou os olhos. O que é que o grupo faz? Sai de cena. Mas a Eurípides está orando. Mas você lembra o slide anterior? Você está adorando pelo serviço que você está prestando. O grupo sai de cena. Ninguém está vendo mesmo, está todo mundo de olho fechado. Certo? Sai de cena.
O cantor especial já vem, pegou o microfone, está aqui. O sonoplasta precisa ter a perspicácia, né? Se o cara está aqui é porque ele vai cantar. Então, microfonezinho já ligado. Então, ele está aqui. De olho fechado, porque as câmeras estão pegando, aí vai pegar mal, se ele ficar de olho aberto, né? De olho fechado. O irmão terminou de orar, se levantou, saiu, ele entrou. Se posicionou, soltou a música. Cantou, pregador já está ali. Terminou, amém, saiu, está saindo, ó, o pregador está chegando. Entendeu? Veja como é sincronizado. Está saindo, o pregador está chegando. Saiu, chegou. Começa a pregação. É obrigação do pregador dizer quando é o momento de apelo. É obrigação. É obrigação. Sonoplasta, o momento de apelo é nesse momento. Pianista, o momento de apelo é nesse momento. Música especial, cerimonial, o momento de apelo é nesse momento. Começou o apelo, o rapazinho já está aqui, que vai cantar, o Renanzinho, né? Pegou o microfone, já está aqui, ó. O pastor está aqui, ele não precisa dizer que Renan vai cantar música especial. Mas também não tem problema. Nesse momento teremos uma música especial. Permita que o Espírito fale ao seu coração. Ouça essa música com atenção. O sonoplasta já lançou. Ouça essa música com atenção. O sonoplasta, puf, soltou a música. O pastor saiu. Renanzinho está aqui. Enquanto ele está vindo, a música está acontecendo. Chegou aqui, ó, entrou na música. Terminou a música, ele sai, o pastor vem de volta. E aqui o pastor vai fazer aquele apelo final, né? Antes da oração. Ministério de louvor, se levanta, se posiciona. Atrás do pastor. O pastor está falando e o ministério está aqui, atrás do pastor. Os músicos já estão tocando a música de saída. Pastor orou, disse amém, saiu, ministério um passo à frente, canta com fervor. A gente já pode evoluir no vem o Senhor, não, como é? Permaneça em mim, a gente já pode evoluir nisso. A gente já pode evoluir. Sabe, o ministério, ele precisa entender o que foi que o pastor falou. Cara, o pastor falou sobre a volta de Jesus. Foi sobre a volta de Jesus? Vencendo vem Jesus. Bota aí. Glória, glória, aleluia. Todo mundo saindo e cantando glória, glória, aleluia. O pastor falou sobre alegria. Alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Tchau! O sentimento mais precioso. A pregação foi, sei lá, a pegada mais serena. Enfim, música. Agora, não bota música triste, né? Bota uma música mais serena, mas uma música aqui para cima, né? Uma coisa. Tá entendendo? Nós somos seres inteligentes, precisamos entender estas coisas. Se eu tivesse mais tempo, eu falaria a respeito do que eu acho que poderia ser uma doxologia mais bacana. Mas fica este entendimento, nós somos participantes. Aqueles que estão adorando, adoram pelo serviço que estão fazendo. Às vezes adora de olhos abertos, às vezes adora no celular dizendo, cadê tu que não está aqui? Vai começar, cadê você que não está aqui, menino? Pianista, vem-te embora, rapaz. Porque a gente adora prestando um serviço de qualidade para que o culto seja imponente e as pessoas, todo mundo possa sair daqui dizendo, senti Jesus hoje. O negócio é bom, é bom. A gente precisa ter um pouquinho de equilíbrio. A gente ficou com tanto medo do pentecostalismo, que quando a gente ousa fazer uma coisa diferente aqui,
A gente precisa viver com alegria. É como eu digo, vai ver as festas dos judeus, os caras pulando, feito doido, cantando. Claro que a gente não vai fazer isso aqui, mas a gente precisa de um espírito de alegria. Espero que possa ter contribuído com alguma coisa para a formação de vocês, porque tudo isso a gente faz para a honra e glória de Deus. Que Deus abençoe a cada um.